Aí agora tem que ir aí. Aí, ó, vou meter a caneta aqui e colocar aqui, ó. Uma assim, colocar aqui. Aí tá descendo. É. Mas isso aqui você quer filmar pra cima. É que eu não preciso filmar pra cima, não. Então, Você quer filmar tem que ir pra baixo, perto. Viu? Fique perto. Aí. não, mas ele é defeito, é assim mesmo. O parafuso da quinta porta que é assim. Acabou? Aí atrás do centro, né? Tem a cara pegando pra polícia. Aqui nos dias. Amém. Colocar a fé, vamos orar a Deus. Agradecer o Senhor por esse momento. Dividir o evangelho de Deus, orar satisfação, amar junto. Agradecer o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos estar aqui nesse momento. Nós estávamos falando a palavra do Senhor, nós sabemos que nós somos dependentes, precisamos conhecer o Senhor, conhecer os seus fundamentos para que possamos, Pai, ser vitoriosos, para que o Senhor possa ter vitórias em nossas vidas, para que possamos ser alcançados pela tua graça. Nós abençoe nessa manhã, abençoe a vida dos irmãos que aqui se encontram, os familiares aqui presentes, aqueles também que não puderam estar aqui nessa manhã. Que o Senhor possa estar em encontro com cada vida, nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós paramos igreja como instituição, né? Mas nós vamos ver aqui na introdução e para nós termos uma noção, né? A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor, Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional, né? Aí agora nós vamos para a igreja como instituição, né? Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter
significa estabelecer a organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. A igreja, nós falamos, né, no domingo retrasado, né, porque no domingo passado nós não tivemos estudo, que ela é uma organização, né? E uma organização, ela funciona como? Com a colaboração de todos os envolvidos, né? Seja secretário, tesoureiro, pastor-presidente, vice-presidente, cooperadores do geral, é que formam essa organização. Uma igreja, né, ela não é formada simplesmente só pelo pastor, né? É o pastor que manda e desmanda. Isso não é uma organização, né? Isso é uma liderança ruim, porque quando é uma organização, todo mundo tem direito ao seu voto, todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem direito de concordar e discordar. Isso não significa que pelo fato de concordar e discordar, esteja certo. Pode ser que às vezes na área de discordar esteja errado, mas pode ser que às vezes na área de discordar esteja certo. Por isso que a igreja, ela é um corpo organizacional, né? Palavras que complica demais, né? Organizacional. Por quê? É todos que funcionam. Ela tanto pode ser que, como nós estamos vendo, deixa eu isso aqui, está falando. É também uma organização, congregação ou assembleia, né? Isso tudo é ligado na igreja. E como funciona? Agora nós vamos ver a organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para consagração de presbítero, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nos diria uma convenção, né, para tratar de assuntos doutrinários. Igreja dispunha de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. A igreja, ela precisa ter esse sistema de organização. A página minha, confere para a senhora, página 58. Né? Página 58. A igreja, ela precisa ter essa organização, né? E essas reuniões que às vezes a gente faz, né, para tratar de assuntos disciplinares, para tratar de assuntos de votação, é o que eu estou dizendo. Uma igreja, ela não pode simplesmente ter um líder e falar o seguinte: eu mando e a igreja obedece. Isso é igreja? Não. Porque se é uma igreja, ela é um corpo, um organismo. E se é um organismo, todo mundo tem direito à sua opinião. Por isso que a gente, por exemplo, eu como líder, eu aponto quem vai ser evangelista, quem vai ser tesoureiro, não é porque, como eu vou dizer, eu sou, não ajuda, autoritário, não. É porque geralmente quando você se trata de escolher esses cargos para levantar em votação, ninguém quer.
Por quê? O cargo de tesouraria é fácil, Evangelista? É um cargo de responsabilidade ou eu não preciso estar na responsabilidade? Então ninguém quer. Já no diaconato, a maioria das pessoas quer ser, né? Porque não demanda tanta preocupação. O cargo pastoral tem muita gente que quer ser. Não por causa do trabalho, mas por causa de finanças. Ah, pastor, a linguagem hoje, pastor ganha muito dinheiro, rico de dinheiro, né? Deve receber uns 10 salários, né? Por isso que não trabalha, por isso faz isso, por isso faz aquilo. Mas, na verdade, a igreja é formada, vamos lá pelo princípio: presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, ou primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Terceiro, primeiro secretário, segundo secretário. Quarto, o fiscal, né? Que são 3 fiscais. Depois, suplente de fiscais, que também são 3. Né? Aí vai, para que serve esses fiscais e para que serve os fiscais suplentes? Para que serve? Fiscalizar, mas fiscalizar quem? A igreja, os móveis da igreja, os equipamentos, bateria, violão. Isso, os fiscais são para isso. O que os fiscais fazem? Se eles têm uma dúvida sobre uma exposição, eu cheguei e falei: olha, eu comprei esse vaso aqui, eu dei R$2.000 nele. Aí vocês vão olhar e falar assim: 2.000 naquele vaso ali? Não. Isso trem está errado. Não vale nem 100. Aí o que vai acontecer? Os fiscais vão na tesouraria. Eu quero ver a nota do vaso. Eu estou achando que esse vaso custou muito caro. Eu estou achando que o pastor está desviando terra por aí. Você vai pegar a nota, vai lá na loja. Não, mas esse vaso foi comprado aqui não. Peraí, isso não foi errado. Aí é hora de reunir a igreja e falar o seguinte: ó, está acontecendo uma coisa indevida aqui que não. Eu tomei uma atitude um dia desse que era a atitude de um fiscais. Por exemplo, vocês estão vendo esses utensílios de ceia aqui? Toalha de mesa de Santa Ceia, tudo relacionado à Santa Ceia, eu não empresto nem para o filho do rei. Nada, toalha na mesa não vai para lugar nenhum de festa de ninguém. As cadeiras vai, mesa vai, tudo vai, mas relacionado à Santa Ceia não vai. A irmã chegou perto de mim e falou o seguinte: pastor, só empresta aí. De forma nenhuma. Você pode pegar a cadeira, você pode pegar som, mas toalha, o tecido de Santa Ceia, enfeite de Santa Ceia, não vai, porque é o memorial. É uma coisa consagrada. É uma coisa consagrada para aqui, então não sai. Cadeira, você pode precisar da cadeira, de mesa, eu te empresto. Se eu não estiver aqui, pode ir o evangelista libera, está emprestado, som da igreja, até eu empresto. Agora, o tecido da Santa Ceia, relacionado à Santa Ceia, não me pede, que não vai. E quem me ajuda a fiscalizar isso? Os fiscais. Se for até você simplesmente vai falar: não sai. O pastor já falou que o tecido de Santa Ceia não sai para lugar nenhum. Nem para enfeite de casamento, nem para enfeite de aniversário, nem para enfeite de aniversário de 1 ano, de 6 meses, não sai. Eu vou vender essa cadeira aqui, vou vender 60 cadeiras. Eu posso tomar essa decisão de vender sim? Não. Eu vou juntar a igreja, e vou falar: irmãos, nós precisamos vender 60 cadeiras, que está sobrando, é besteira manter. Pode vender? Se a igreja falar o seguinte: pastor, vender não. Não, mas então eu vou vender, já que vocês não. Está errado. Você não precisa de reunião. Se é assim, não precisa de ter igreja. Porque a igreja ela tem que trabalhar no conjunto.
Irmãos, eu vou pegar esse som aqui, até para emprestar som eu gosto de comunicar com a igreja, né? Se vai emprestar, se não vai emprestar, quando alguém precisa de uma bateria. Por quê? Porque nós somos uma organização, nós somos uma secretaria, nós temos pastor presidente, vice-presidente, nós temos tesoureiro, nós temos vice-tesoureiro, nós temos secretário, nós temos vice-secretário, nós temos fiscais, nós temos suplentes de fiscais, apesar que eu não lembro de memória quem são os fiscais e quem são suplentes, mas nós temos. Sei que a Marlene faz parte. O Wallace, né? Eu acho que o Diácono Nelson também, né? Não? Outra coisa. Mas pois é, mas tem. Eu e o irmão Paulo já. Tem uma vez nós já montou as coisas tudo que tinha aqui. Isso. Talher, né? O suplente eu E a irmã Sandra também. Ou eu sou primeiro ou eu sou suplente. Pois é. Por que isso é bom para a igreja? Porque o pastor não toma decisão assim, a lavandeira, que nem eles falam, não. Né? Os fiscais, eles existem na igreja, a secretaria existe na igreja, desde lá do princípio, para ter uma organização na igreja. Emissão de carta de transferência. Quem faz essa emissão? Eu peço, mas quem faz? Secretário e vice-secretário. Ata de reuniões. Quem faz? Secretário ou vice-secretário. Ata de agregação de membros. Quem faz? Secretário e vice-secretário. Quem administra a finança da igreja? O tesoureiro e o vice-tesoureiro. Eu não tenho que meter bedelho na tesouraria do Ari. Ou quem que é o vice da tesouraria? O senhor? Diácono, eu não tenho que meter um bedelho aí. Eu simplesmente, o evangelista está aqui, ele é o tesoureiro, ele pode me dizer se eu estou mentindo ou não. Evangelista, nós temos caixa para comprar isso? Se ele falar o seguinte, não tem, então não vamos comprar. Pois é, e por que o Pix do dízimo e oferta da igreja tem que ir na conta do pastor? Na minha conta não esclarece isso aí, porque esclarece aí que às vezes a lá está ali, as pessoas acham que é. Porque tem igreja aí, está recebendo 38, 39, 40 mil reais no Pix. E pessoal, particular, eu tenho vergonha de colocar QR Code nas cadeiras para dar Pix, para dar oferta ou o dízimo. Eu aqui, talvez eu seja um atrasado ainda, que as coisas evoluíram, mas eu fico constrangido. Você imagina colocar um Pix na cadeira? Irmão, não estou criticando quem faz, não. Não estou criticando quem faz. Eu estou dizendo eu fico constrangido. Né? Tudo bem que o trem modernizou, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer o Pix. Não estou dizendo que isso pode mudar. Estou dizendo que hoje eu fico assim, meio preocupado, meio receoso com isso. Não estou dizendo que é errado também não. Não é errado. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que eu fico constrangido. Porque eu sei que hoje, se o evangelista que ele passa o dinheiro do aluguel para mim, eu passo para o Rosimeire. Teve um dia que eu levei o dinheiro dela para casa, coloquei dentro do armário lá, falei assim, vou guardar o dinheiro aqui, daqui a pouco eu levo para ela, eu deixo separado. Esqueci. Onde eu fui? Mexi lá. Dinheiro do aluguel está aqui. Levei para ela, entreguei, pedi desculpa, eu coloquei dentro do armário, acabei esquecendo. Mas esse pagamento, o que eu fiz? Me passa o seu Pix aí que eu já vou mandar o dinheiro. Que aí eu não preciso ir atrás dela. Peguei e transferi, pronto, caiu na conta dela. Muito obrigado, pastor, caiu aqui, pronto, acabou. Então ficou mais moderno, mais fácil. Né? Então assim, a igreja ela existe para isso. A igreja precisa entender o que é uma organização. Não é uma organização criminosa. Eu não quero aqui ser o pastor
que vai chegar para o evangelista e falar o seguinte: evangelista, entrou quantos na conta aí? Pastor, entrou 8 mil. Então você vai tirar 6 mil para mim, ou 4 mil para mim, 2 para o senhor, e dá um jeitinho aí nas notas aí. Para que é isso, irmão? Uma viajadinha com o jeito de outro, só parar. Aqui, a minha briga mais do evangelista é sempre uma, é sobre relatório. De vez em quando eu brigo com ele: cadê o relatório? Precisa colocar o relatório ali, né? Nem que seja de 2 meses, 3 meses, para saber aonde está saindo o dinheiro. Porque se eu perguntar hoje para a igreja: vocês sabem quanto que eu ganho? Não sabe, no relatório também não vai, só coloca despesa, só coloca salário pastoral. Eu não tenho que ocultar nada de ninguém. O salário aqui é claro para todo mundo saber que é 2.200, né? 2.200. Eu não tenho cisma de falar o meu salário. A despesa da igreja aqui, vocês sabem qual que é a nossa despesa. Nós temos aluguel, luz, água, manutenção de alguns aparelhos que precisa, compra de bateria, compra desses trem, compra de produtos de limpeza, o salário de quem limpa. Essas são as nossas despesas aqui. Então eu não tenho que ficar ocultando nada de ninguém. O evangelista aqui não me deixa mentir. Tem gente que me entrega uma oferta lá, particular lá, para eu ir trazer uma oferta para a igreja. Do jeito que eu pego, eu falo: ó, está aqui, evangelista. A igreja não está vendo. E se eu quisesse guardar essa oferta para mim? Deus está vendo? Não, mas e se eu quisesse guardar? Vocês estão entendendo? Lógico. Eu pego e falo o seguinte: está aqui, ó. Agora, quando é uma oferta particular, fala assim: pastor, essa aqui é uma oferta do senhor. Aí é meu. Aí é diferente. Mas quando fala o seguinte: é uma oferta para a igreja, é da igreja, irmão. Tem que tocar nela, não. Teve oferta que o evangelista nem sabia. Os outros me passou para lá, eu cheguei e falei: ó, me entregaram essa oferta aqui para a igreja. Pronto, acabou. Por quê? A igreja ela tem que funcionar num sistema de organização. Se nós funcionarmos assim, nós conseguimos andar. Agora, uma igreja onde só o pastor manda e o resto obedece, não vivemos nessa época, não. Por isso que aqui traz esse estudo sobre organização, né? Quando eu falo de uma... Vai ser, né? Todo mundo na sala, sei lá, eu estou lendo porque eu quero, né? Porque eu sou dono, eu quero muito lá. Não quer. Negócio de dono, porque é outro que eu já pensei várias vezes passar para frente, mas eu sei que é difícil, né? Ninguém quer pegar. É ruim pra gente assim, pra gente ficar. Porque realmente a gente ouve muitas coisas, né? Mas eu gosto de falar aí, o que pesa é Deus. Eu posso dar um pouquinho lá, né? Pode. Ninguém vai saber, ué. Então, mas é muito, exatamente, mas é muito responsabilidade. É muito difícil. Eu já falei um monte de coisa, vou passar para outro, passa. Um monte aí. Imagina uma igreja. Você imagina uma igreja. Assim, igual esse irmão. Ela pode estar ali, está até atrasada, está até não, né? Aí vai fazer, tem hora que alguém passa para o João, manda mas quem tem pessoas, assim. Aí, mas tá tudo lá, qualquer hora, qualquer dúvida, pode chegar no pastor, eu quero ver relatório, eu tenho assim, eu faço até no caderno, eu anoto tudo, depois faço o relatório e está tudo lá. E deixando claro também que isso não é só tem direito de ver e perguntar o aí quem é fiscal, não. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, não. É qualquer membro. Eu vou abrir um leque aqui também, assim, se a pessoa não é dizimista, ele não tem por que fiscalizar nada também. Vamos ser sinceros, né? A pessoa não é dizimista, ele quer fiscalizar? Ah, não, eu quero fiscalizar o que faz com o dinheiro. Você oferta, pelo menos, você é dizimista? Ah, não. Então, para que você quer fiscalizar? Agora, quando você fiscaliza, não é assim na sala? Quando você paga imposto, você tem direito de saber para onde vai, né? O evangelista está aqui, que ele é o tesoureiro da igreja. Irmão, imagine se eu fosse o pastor presidente e o tesoureiro da igreja.
Como é que sairia o comentário lá fora? Eu tava falando. Uai, você imagina que eu estou andando a pé hoje com uma moto velha. E amanhã, de uma hora para outra, eu estou num carro zero. Outra coisa assim, né, a respeito de dizimista, né, isso eu sabe, assim, eu não passo o relatório quem o valor de qualquer um dos dizimistas, o senhor tem todo direito de pegar, fulano de tal, dizimista de 10, 25, 100 mil, né, isso, assim, né, ninguém Não faço. eu também não falo com ninguém, graças a Deus, tem que falar, fulano, nunca falo, comento com ninguém, não, qualquer um, né? Então, isso é isso. Eu acho que assim, tem esse comentário com a vez, foi até questão se punha o nome. Eu falei isso que precisava colocar. Cada um. Né? Dessa forma, Você pode até colocar o nome de quem é dizimista, mas não colocar a quantidade. Até o nome eu acho. Às vezes o nome some, né? E aí fica. Então, são coisas. É difícil lidar. Né? Então, aí a hora que você dá uma deslizadinha, faz negócio todo. Vocês estão entendendo como é que funciona uma organização da igreja? Isso aqui, irmão, não é só igreja, não. Isso funciona no geral. Né? A assembleia ela tem que acontecer para isso. Né? Eu quero pretender nós fazer aqui uma reunião por mês de prestação de conta. Prestação de conta. O secretário estando aqui, o tesoureiro estando aqui, toda a igreja estando aqui para prestação de conta. Que nem nós faz ali no relatório, o evangelista explanar aqui. Né? Hoje nós temos quantos membros, o secretário? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo que tem que funcionar a secretaria da igreja? Você pergunta ao secretário hoje, secretário, quantos membros tem na igreja? Não sei. Entra e sai também, né, pastor? Não, mas aí no entra e sai tem que contar. Né? Isso aí, tem que anotar. Quantos membros tem na igreja? Quantos agregados tem? Quantas crianças tem? Porque se eu precisar fazer um balanceamento, eu não tenho que perguntar ao evangelista, nem perguntar à igreja e minha filha. Eu vou ligar para o secretário e perguntar: ei, quantos pais nós temos na igreja? Pastor, tem tantos pais. Quantas mães tem na igreja? Tem tantas mães. Quantas crianças tem na igreja? Tanto. Quantas gestantes tem? Irmão, isso é organização. Eu pedi presta atenção. Presta atenção, rapaz. Eu pedi o secretário esses dias para trás para fazer um balanceamento de todos os bens que a igreja tem. Porque vocês acham que é só essas cadeiras que tem aqui? Tem 4 na casa da Ludmilla, tem 4 na casa dele, uma mesa. Lá em casa deve ter umas 10. Na casa dos fundos lá não sei se tem, mas tem um fogão lá na garagem da mãe da Ludmilla, que é da igreja, um fogão de 4 bocos. Vai lá, você tem que até pegar e levar lá para casa. Né? E dão por conta. Todos os bens da igreja, né? Na próxima reunião nós vamos falar sobre isso. Ela vai ter que ficar num lugar específico. Que seja na casa do pastor, que seja na igreja, tudo. Lá em casa tem uma panela de pressão desse tamanho assim, que foi doada para a igreja. Tem tempo que ela está lá em casa, a panela de pressão desse tamanho assim. Na casa dele tem os talheres, tem a panela de 7 litros, 20 litros, né? 7 litros ou 20. Tem o caldeirão, tem casa lá na outra casa, tem um fogão. Esse trem não pode ficar espalhado. A concha da igreja de feijoada está lá? Vocês estão vendo? Tem, é os 4 bocos, velho. O problema é que a igreja não tem o cozinha. Mas, ou então tem que ir lá para casa, ou tem que estar num lugar específico. Por quê? Uma suposição. Claro que isso não vai acontecer. Mas se eu decidir deixar a igreja hoje, mas se tiver anotado é mais fácil. Se tiver anotado é mais fácil. Por exemplo,
uma exposição. Como funciona uma organização? O evangelista chega em mim e fala: pastor, eu preciso de 100 cadeiras. O senhor libera para mim? Está liberado as 100 cadeiras para o senhor. O que o senhor vai fazer? Vai no secretário, fala com ele que o senhor vai pegar 100 cadeiras, ele vai anotar para onde está indo as cadeiras. Sabe por causa de quê? Se o evangelista, claro que isso vai acontecer, extraviar a cadeira, está faltando 100 cadeiras. Eu vou de quem? Secretário. Aqui, está faltando 100 cadeiras. Ah, o evangelista pegou aqui, mas não devolveu por quê? Vai atrás dele. Né? Que é isso que funciona com a organização. A igreja ela não pode ser bagunçada. Sai de um lado, sai do outro, vem do saco. Eu pedia que fizesse um levantamento, caixas ativas, caixas passivas, o que é da igreja, o que não é, não sei se esse móvel é da igreja, se não é, foi a igreja que comprou, não sei. Foi a igreja? Né? Doação, né? Pois é, doação é da igreja, é da igreja. Notar tudo isso. Até as coisas pequenininhas, nós temos um gasofilácio, um tapete que foi doação, tudo isso. Guarda tudo, para a gente saber o que é da igreja. Porque o que é da igreja, muitas das vezes a gente pode emprestar. Mas o que não é da gente, a gente não pode. Por exemplo, que a garrafa, o pastor precisava dessa garrafa emprestada. Ela não é minha. Eu não posso emprestar, ela não é da igreja. Agora o que é da igreja, eu falo o seguinte: não, é da igreja, não faz parte do tecido da Santa Ceia, emprestado. Vocês estão entendendo como é que funciona a organização? O estudo hoje, irmão, fala sobre isso. Esse tipo de organização que a igreja precisa ter. Vamos lá. Nós falamos da organização, né? A questão atual, o organismo de organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidades com as autoridades civis e constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Josué é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. A igreja ela precisa entender o seguinte: ela tem que saber o seu lugar. Isso aqui que está falando, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma disciplina, uma organização. Ela tem que ter horário de começar o culto e horário de terminar o culto. Ela tem a sua liturgia. Pastor, o que é isso? O que é liturgia? Como começa o culto? Uma oração, um devocional, louvores, dízimo, oferta, pregação. Ela precisa ter uma liturgia. As autoridades respeitam eu como líder eclesiástico. Um policial não vai chegar aqui porque ele é policial e vai invadir a igreja e falar o seguinte: nós viemos aqui prender e entrar, não. Eles vão chamar lá e falar o seguinte: então, cidadão, tem suspeito, nós precisamos conversar com ele, mas nós vamos esperar o culto acabar. É assim que funciona. Do mesmo jeito, um pastor, um líder eclesiástico, não pode achar que ele está por cima da lei também, não. Porque o ensino aqui está dizendo o seguinte: dai a César o que é de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos respeitar. Eu já dei um exemplo aqui, que o juiz ele tem autoridade lá dentro do fórum. Mas ele, como membro, ele respeita o pastor da igreja. Mas lá, o que o pastor faz? Respeita o juiz. Porque os poderes têm que se unir. É isso que a igreja precisa entender. Tem gente que é muito soberba, muito arrogante. Não, eu sou bem visto, o juiz tem que respeitar. Irmão, para que isso? A gente tem uma carteirinha aqui. Se você chega no hospital, você apresenta ela, você tem livre acesso. No presídio, do mesmo jeito. Só que no presídio agora mudou.
O que acontece? Você tem o acesso, o livre acesso lá, mas você tem que avisar com antecedência. Não, eu cheguei, porque ela tem a marca, tem o código da lei ali, que tem que respeitar, está aqui, eu posso entrar. Não, eu cheguei no hospital, fui barrado. Nem por isso eu tirei carteirinha e falei, está aqui, eu sou carteirinha para falar. Não. Lembra da época de Covid? Ninguém podia entrar. Mas aconteceu um acidente com um rapaz, eles pediram que eu fosse lá, eu fui, fiz uma declaração, olha você ver, como é que é? Fez uma declaração, eu acho que eu tenho ela dentro da Bíblia lá até hoje, atestando, tive que fazer exame de Covid, atestar que eu não tinha nada, para mim chegar lá e apresentar isso, ela disse, está aqui, não, você não pode entrar, e era no leito de UTI ainda. A gente precisa respeitar isso. Assim como a autoridade também precisa nos respeitar como igreja. Existem leis, estatutos que precisam ser respeitados. Por que que a igreja hoje, o líder, ele tem que fazer um estatuto bem fundado hoje? Porque se ele fazer um estatuto que não fere a lei lá, mas que tem um regimento interno, a lei tem que respeitar. Aconteceu um fato de um casamento que não podia acontecer na igreja, que o pastor falou que não podia, que eu não lembro se era um casamento de homossexual, que hoje eles falam homoafetivo, né? Que não podia acontecer. O juiz foi lá e mandou arrombar a igreja e fez o casamento. Quem que vocês acham que pagou a pena? O juiz, porque tem leis e estatutos dentro da igreja que tem que ser respeitados. Então a organização da igreja, ela funciona dentro desse princípio, a liturgia da igreja também. Não basta, tem muita gente montando a igreja aí, falando, eu vou montar a igreja. Quem que é o tesoureiro da igreja? É o pastor. Quem que é o secretário da igreja? É o pastor. Quem que é do ciclo de oração? Ali, a esposa do pastor. Quem que é a vice-líder? A esposa do pastor. Quem que é o líder do jovem? O filho do pastor, a filha do pastor. Espera aí. Então quem dirige a igreja é a família do pastor? Não pode ser assim. No dia que os pastores entenderem, vamos montar uma igreja? Vamos. O que nós precisamos ter? Precisamos ter como base, como fundamento, uma secretaria. Quem vai fiscalizar, quem vai ajudar no direcionamento. É isso que o Paulo está dizendo. Consagração de presbíteros, consagração de evangelista, consagração disso. Tem que ter o primeiro, tem que ter o segundo. Porque se um primeiro viaja, e aí? Quem toma as decisões? Por exemplo, quando o presidente da República fica doente, internado, quem que assume o poder? Se o presidente morrer, quem assume o poder? É um vice. Eu sou pastor, presidente, eu sou vice-pastor, presidente. Eu conheço igrejas aí, vários lugares, que o pastor é o presidente, a esposa é o vice-presidente. E todo mundo sabe que sempre quando o pastor viaja, a esposa vai junto. E a igreja? Né? Então a igreja ela precisa entender esse sistema de organização. É por isso que esse estudo traz isso. Se nós entendermos, nós seremos muito mais ativos quanto certas questões. Eu estou dando para vocês uma ferramenta para vocês trabalharem contra mim futuramente. Pastor, nós tivemos um estudo onde falou de organização, o senhor toma as decisões e nós não podemos nem opinar. Vocês estão entendendo? E aí, vocês têm o poder na mão também. Só que precisa aprender a usar. Vocês têm a ferramenta. Para dizer o seguinte, pastor, o senhor falou que as reuniões, decisões na igreja são 50% mais 1. Por que o senhor está tomando decisão sem comunicar com a igreja? Vocês estão entendendo como é que funciona a organização? E esse estudo traz isso, para nós aprendermos sobre isso. Né? A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais,
O movimento Olines, conhecido também como Movimento de Santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Está vendo que um líder não pode querer andar sozinho? Porque ele acaba o quê? Esgotado. Acaba esgotado. Porque tudo é ele. Lembra que eu trouxe uma mensagem aqui sobre Moisés, que eu sou de Moisés? O que você está fazendo com esse povo? Você está cansando o povo, está se cansando. Você está matando o povo, está se matando. Porque se eu falar o seguinte, irmãos, eu estou cansado emocional, eu preciso tirar 30 dias aqui. O vice vai falar, pastor, pode ficar de boa. 30 dias aí, vai tratar da sua saúde, do seu físico, do seu ficar doente. Vai lá, eu seguro a peteca aqui. Para isso que existe. Para que tem o vice-secretário? Se o secretário sair e falar, eu preciso viajar, o vice-secretário vai assumir. Quem é o vice-secretário? Marlene, né? O vice-secretário vai assumir. Apenas 3, né? E a irmã Sandra também. Para isso que funciona. Não é para acarretar peso em cima de ninguém, não. Mas que ajuda. Ajuda ou não ajuda? Se você tivesse alguém lá, Diácono Nelson, que conhecesse cada peça lá, e você falar o seguinte, sei que precisa vender, né? Eu vou tirar 15 dias de férias, eu tenho alguém que eu posso confiar que trabalha para mim, não seria bom? Claro que seria. Se a senhora soubesse alguém que fizesse o serviço da senhora para a senhora, não seria bom tirar 15 dias de férias, descansar a mente? Vocês estão entendendo? Para isso que existe, irmão, essa organização na secretaria, na igreja no geral. Só que muitos não conseguem entender isso. Quer carregar o peso somente para eles. Né, Ludmila? Às vezes a gente quer ir para uma praia e não tem como, porque não acha um funcionário que ocupa o lugar da gente. Aí agora quando a gente pergunta, você ensinou o funcionário? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente precisa ensinar o legado da gente. Né? Mas a pessoa tem que querer. Tem que querer. Né? Tem que querer aprender. Eu e minhas irmãs, todas duas, são manicure. A de São Paulo, ela só vive e diz lá, a minha irmã agora nem tanto, que ela casou esse ano. Vai ensinar todas duas. Porque, irmãos, a gente não é eterno. Se a gente ficar doente amanhã ou hoje, quem que assume o posto da gente hoje? Vocês estão entendendo? Por isso que eu gosto de ensinar a dirigir culto, a pregar, a fazer casamento, a fazer culto fúnebre. Por quê? Se o pastor não tiver, tem que ter alguém que faça. Eu não gosto da frase que eu vejo alguns falar. O senhor é pago para isso. Irmão, para de besteira. Ninguém é pago para nada. Né? A gente faz porque gosta. A gente faz porque tem prazer. Vocês acham que eu sou pago para pregar? Eu prego porque eu gosto. Porque eu tenho prazer de falar do amor de Deus. Não é questão de finança, não. Então, às vezes, nós temos que ensinar esse legado, porque se é uma coisa boa que a gente gosta, a gente tem que passar para os outros. Às vezes a gente é tão egoísta que o trem é tão bom que a gente quer ficar só para a gente. Aí a gente acaba saturando. Acaba colocando peso na gente que a gente não consegue segurar por muito tempo. E vai indo, o que acontece? A gente fraqueja. Quando uma igreja ela é bem organizada, bem estruturada, a igreja entende. Peraí, o
pastor costuma chegar aqui para dirigir o culto. Deu 7h35, 7h40, ele não chegou, o que eu faço? Eu vou dirigir o culto. Esse dia eu achei até bonito. Eu cheguei no pastor Antônio para falar com ele, para ele pregar. Ele já sabia que ele ia pregar. Quando chegou aqui. Quem falou com ele? Aí. Por quê? O senhor está um pouquinho atrasado. Não, e com certeza já pegou que quando tem um visitante confiável, por exemplo, um líder confiável, a gente sempre coloca isso para pregar. Mas eu não ia vir. Né? Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Por quê? O pastor Toninho, como qualquer outro pastor que é confiável, quando chega aqui numa sexta-feira ou numa irmão, não vejo problema nenhum. Fala, ó, hoje você vai pregar para nós, mas quer um alimento novo, hoje não tem problema nisso. Né? Agora, quando você vai convidar alguém lá fora, o que você precisa fazer? Se você vai convidar alguém lá fora, perguntar para mim e me comunicar. Pastor, eu convidei uma pastora para pregar aqui. Espera aí, o que é que você fez? Você convidou? Aconteceu isso comigo em Águas do Norte, irmão. Foi aonde uma irmã saiu da igreja. Sabe o que ela fez? No culto de Santa Ceia, eu não gosto de dar oportunidade para ninguém. Que é o culto voltado para a Santa Ceia. O que ela fez? Foi lá e convidou uma irmã para contar um testemunho no culto de Santa Ceia. A irmã foi no culto, sentou na cadeirinha. Aí ela chegou e falou o seguinte: pastor, a irmã vai contar um testemunho. Hoje eu convidei ela. Como é que é? Ela vai contar um testemunho para ele. Não, pastor, eu convidei, eu vou ficar chato. Mandei você convidar. Você me comunicou? Não vai, não. Todo mundo pode e eu não posso convidar. Falei, todo mundo que convida vem no comunico. Só não comunicou? Eu vou sair dessa igreja. Se é por falta de tchau, vai com Deus. Saiu da igreja, irmão. O que ela fez? O púlpito lá, quem conhece, é alto. Isso foi ela que me falou. Não estou falando, não. O púlpito é alto. Ela foi ajudar a filha dela limpar lá, escorregou lá no púlpito que eu tenho embaixo. Ela falou para mim: o senhor sabe por que isso, pastor? Por causa de desobediência. Você acha que eu fiquei inimigo dela? Na outra igreja onde ela estava, o pastor dela estava passando necessidade. E ela sabia que nós tínhamos reserva, porque nós fazíamos isso, culto das primícias. Aí chegou para mim e falou assim: o pastor lá está passando dificuldade, pastor. Eu falei: não vai passar mais. Tem a cesta básica, mandei para ele. Pastor, mas ela saiu da igreja, chegou a outra igreja, só vai. Irmão, isso não é problema meu, não. Hoje ela é madura para saber o seguinte: pastor, realmente foi bom o senhor ter feito aquilo, porque a gente aprendeu como é que trata dentro da igreja. A gente tem um líder, a gente tem que saber que tudo que a gente vai fazer fora, a gente tem que se importar para ele, para saber se pode ou se não pode. Eu já proibi alguém de convidar algum pregador aqui? Nunca. A única coisa que eu peço é: tenha referência de quem vai pregar e comunica com o pastor. Hã? Ó. Ah, não. Que eu proibi? Né? Aham. Eu não lembro depois, né? Porque tem certa situação que eu, infelizmente, eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar. Se chegar alguém para pregar, que eu fui convidado para pregar, quem te convidou? O diácono Milton. Então, fala com ele aonde você vai pregar. Vai. Não é porque o pastor é rígido, é porque sempre falei aqui na igreja: irmão, tenha comunicação. Eu quero que venha pregador novo. Você conhece a conduta dele? Só comunique: pastor, eu posso convidar fulano de tal para ministrar aqui? Eu vou dizer: pode. Claro que pode. Porque isso funciona como uma organização. Você imagina só. Por que eu falo isso? O evangelista vai lá e convida um irmão para pregar. O culto de domingo, fulano vai pregar aqui na igreja. Ele convida lá, eu não sei. Aí chega no domingo,
Só que eu convidei o Milton, que é de outra igreja, para pregar. Chega o Milton e chega o outro pregador. E agora? E agora? Como é que fica? Eu convidei o Milton. O evangelista convidou o outro. Quem que vai pregar? Ah, mas ele vai ficar nosso, né? Só ele aí. Aí que tem que ter. Pois é, aí que tem que ter comunicação. Então, Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque comunicação de evangelho. Vocês estão entendendo o que é que eu estou tentando explicar? Que se ele comunicar comigo, eu não vou convidar o Milton. Ou se ele comunicar, eu vou falar o seguinte: esse domingo eu já convidei o Milton. Vê com ela se ela pode no próximo domingo. Ah, lembrei. No seu falar, eu lembrei. Essa eu proibi mesmo. E não chama não, porque nós não vamos ter problema. Né? Essa eu proibi mesmo, lembrei. Puxei na memória aqui. Por isso que interessante, assim, é falar a pessoa antes primeiro, antes de convidar a pessoa, como que eu dou, tem fulano. Pensei em chamar ele para lugar de tal, Isso, é antes. É isso, é antes de convidar. É antes de convidar, porque se você me convidar, falar o seguinte: eu convidei fulano para pregar, eu falei assim, eu vou falar, você convidou? Nem sabe se aqui vai ter. Nem sabe se vai ter culto, nem sabe se tem alguém que vai pregar no dia. E aí? O negócio é avisar. Avisar antes. A intenção de chamar fulano, o senhor conhece, o senhor conhece. Até porque a gente vai fazer o quê? Uma comunicação, irmão, vem para cá que vai ter uma mensagem diferente, vai ter um alimento diferente, um irmão diferente vai estar ministrando. Isso é importante para a igreja fluir. Eu gosto que os irmãos chamem pessoas confiáveis para pregar. Certo, o irmão lembrou aqui, essa é porque, infelizmente, eu cortei mesmo gente, porque se a pessoa não tem palavra para cumprir, futuramente pode acontecer de errar com a gente de novo. Se eu tenho raiva dela, pastor? Não, não tem. Só que eu não confio mais para colocar no púlpito do altar para pregar. Né? É necessário organizar. Olha, em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia os pentecostais da santidade. Isso para evitar o crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e dessa forma trazer solução para as questões de ordens domésticas, internas e externas. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. A igreja, não só de organização, mas ela precisa ter o quê? Saber convidar a igreja. Por exemplo, o culto ela tem liturgia, que nem nós falamos, não tem? Aí ela começa no louvor. Irmãos, entenda que eu não estou falando contra a igreja nenhuma. Estou falando sobre regimentos internos e organização interna. Ela começa o louvor. Aí com pouco a Ludmila começa a sapatear. Começa a falar em língua, rodapiar. Com pouco o Milton começa, vem o diácono João, e vai um, e vai outro, e vai outro, e vai 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, aí dá a hora de dar o quê? O amém. Cadê a palavra? Ah, mas a igreja pegou fogo, teve um avivamento. Cadê a palavra? Cadê a oração? O senhor não viu não, pastor? O senhor é contra o pentecostal, eu não sou contra o pentecostal. Eu gosto de fogo, eu gosto de sapatear, eu gosto de falar em língua. Mas a Bíblia diz que tudo tem que ter ordem e decência. A igreja, ela tem que saber o quê? Nós temos liturgia, não tem? E hora que nós começamos a palavra? 8h30, não é? 7h30, isso. Não, 8h30. 8h30 começa o quê? A palavra final.
A gente já, até os 40 minutos, pode até passar de 9 horas, não tem problema. Mas a palavra, ela tem que ter. E a igreja, ela tem que ter ordem e decência. Todo mundo tem que ter a palavra oração. Tem que ter, né? Seria bom demais, né? Você fazer um louvorzão, aí é louvorzão, né? Mas tem mais é louvor mesmo. Mas quando é culto, ela segue uma liturgia, né? Às vezes a gente até abre uma exceção, né? Eles começam uma oração devocional, depois um louvor, dá uma oportunidade para alguém contar um testemunho, mas nós seguimos uma liturgia, controle, né? Porque tudo tem que ser com ordem e decência. Você tem que ficar numa igreja controlando mulher casada, que às vezes rodopia, cai lá de qualquer maneira, com a roupa, né, de qualquer maneira, você tem que ficar jogando, é só. Não, eu não tenho nada contra com isso, eu já vivi esse momento, mas hoje eu tenho maturidade para entender que a gente tem controle, irmão. Pastor, o senhor está criticando outras denominações? Não, irmão, estou falando sobre nós. Sobre nós temos controle. Eu estou ensinando para a igreja a ter controle sobre isso. O senhor está falando que eu não posso falar em língua e rodopiar? Irmão, claro que você pode. Eu até quero que você seja batizado com o Espírito Santo. Fale em língua, rodopia. Mas tenha controle. Né? Se a igreja entender isso, a gente consegue ser melhor. Ah, mas aí fica uma igreja chata. A igreja é boa, só onde rodopia. Tem gente, sinceramente, tem igreja que eu não pode ter essa coisa. Parece que é teatro. Não está fazendo. Isso pode acontecer? Claro. Claro que pode, irmão. Aqui, ó, eu também tive experiência de Já fico não sei. gente que caiu lá pro chão lá. Até o Alas, que é o Alas, nós ele sabe que é Não, teatro. irmão, tem certas coisas. É teatro. Tem certas coisas que você olha assim, você vê e fala o seguinte. Eu sou meio chato, irmão. Olha, isso aí não tem nada de Deus. Porque você vê, ó, eu vou falar por uma experiência. Eu não vou citar nome por essa. Eu vi uma manifestação, né, que diz que é espiritual, e quando foi na rua eu vi a mesma pessoa falando palavrão, mostrando dedo. Aí eu falo o seguinte, peraí. Lá na igreja o Espírito manifesta, o Espírito de Deus. Aqui no mundo o Espírito da carne. Então assim, pesa ou não pesa? Às vezes a pessoa é espiritual na igreja, mas dentro de casa é um verdadeiro demônio. Lá no mundo xinga, mostra dedo para os outros, fala palavrão. Aí faz o seguinte, quando chega na igreja, chega a cortar, cair. Olha, eu não estou criticando não, mas existe sim quem cai, porque o peso da glória às vezes é pesado, mas você cai. Às vezes você rodopia, mas com controle também, você não perde o controle. Você fala em língua, você chora, você pula, sapateia. Claro que tem. Agora tem coisa que nem a Diaconisa Mariana falou, né? Teatro. Isso acontece? Acontece, irmão, porque tem gente que é fanático. Tem gente que gosta de ver aquilo ali. Eu vou lá porque o fulano rodopia e já maquinou, né? Então assim, a igreja ela precisa ter maturidade para entender isso aí. É isso que esse estudo está falando. A gente aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Para a gente não cometer esse erro. Não é que a gente é mais santo do que ninguém não, irmão. Mas você vai saber, isso me impede de estar lá no meio dessa igreja? Não impede. Mas eu vou estar com a mentalidade e pensar o seguinte, peraí, eu às vezes não gosto de ir, não é porque eu não gosto do movimento, não. É porque às vezes você pensa o seguinte, vai ficar uma hora rodopiando e o que eu vou lá para alimentar, eu não vou conseguir alimentar. Né? Eu estou indo para alimentar da palavra, um louvor, né? Que fala com a alma, eu chego lá, num culto, aonde só rodopia, não tem palavra, não tem um louvor, não tem uma oração, e aí?
Vou saciar como é que eles falam? Saciar a minha sede com a, os outros falam aí, os outros vai alimentar eles e eu vou me alimentar como? Né? Então tem esse critério aí que às vezes a gente tem que. Isso fala sobre organização, né? Sobre a liturgia da igreja, que é horário para começar, horário para terminar. Tem igreja que tem tanto rodopio que não tem horário para terminar. Né? Enfada, cansa. O problema é que se você for falar, você está errado ainda. Você. Como é que fala? Quando você é muito crítico, né? Você tem que ser mais flexível. Né? A nossa igreja é pentecostal, irmão. É uma igreja batista pentecostal. Eu falo em língua, né? Choro se for preciso. Tem irmão aqui que fala em língua. O que tem a ver isso? Não tem nada a ver. Agora nós fazemos com sabedoria. Eu não vou rodopiar aqui, sentar a mão na cara de uma idosa que está ali, e depois vai falar o seguinte: ele estava no espírito, estava na carne. Olha, eu fui na igreja aí que eu tive que empurrar a pessoa, eles correram assim. Não fala, porque. Não fala não. Sério? Eu tenho que empurrar. É jeito que rodopia assim que você tem que extraviar a cara, senão você toma um pessoal tapa na área. Aí, em vez de você estar na paz, em vez de você estar na paz, você toma um tapa lá. Você perde até a paz lá dentro, velho. Tem que entender isso aí, irmão. A gente tem que ter maturidade. Hoje as igrejas estão aprendendo. Hoje não está tendo crente boba, não. Estão ficando espertos. Vários membros estão entendendo. Eu posso falar em língua, eu tenho que ter controle. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Vai me tirar o controle? Né? Conclusão. É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas ao contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais, num sistema geral. A igreja e o povo de Deus é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional. Seria impossível cumprir uma agenda de pregação, louvor, se ela não tiver uma organização. A igreja ela precisa ser organizada. Por isso que às vezes a gente fala o seguinte: a gente tem horário para começar e horário para terminar. A gente pode dar oportunidade, mas baseado dentro do horário. Opa, está quase dando 8h30. Quando está quase dando 8h30, eu já tenho que estar pensando o quê? No pregador. Não. Eu tenho que já estar preocupado com o quê? O pregador. O que eu estou dando para ele 8h30, se eu sei que às vezes a mensagem dele não vai conseguir dentro de 8h30, eu vou dar para ele 40 minutos, 1 hora. É 8h20, né? Para quê? Para ele ter tempo de explanar o assunto. Tem mensagem, irmão, e ela vai 1 hora, você fica assim, com sede querendo mais. Agora tem mensagem e com 10 minutos você já está cansado. Não, É isso. Aí você pega, isso aí, eu ia falar isso aí. Por quê? Porque às vezes o pregador ele simplesmente chega aqui e fala o seguinte: vou pregar, mas não preparou uma mensagem, não tenta sobressair a mensagem e aquilo fica pesado. Aí você olha para a cara do irmão, tá que nem a irmã está ouvindo. Aí você olha para a irmã Sônia, a irmã Sônia está pescando, né? Aí a irmã olha para a outra e fala o seguinte: é ela, Mãe Delvira, a irmã Delvira, ela fica assim, eu olho para ela olha para mim, eu olho para a outra e assim, ó. Porque a mensagem, ela é assim. Porque
Se você não ficar atento, se você ficar meio cochilando, tem certo pregador que vai fazer você despertar de uma hora para outra. Né? Você está meio cochilando, qualquer dá um glória a Deus, você toma cuidado. Amém, irmão? Então a igreja, espero que esses estudos que nós aprendemos aqui, você possa colocar na sua mente e compartilhar com outras pessoas. Se te perguntar o seguinte, sua igreja tem secretaria? Você vai dizer, tem, nós temos tesoureiro, vice-tesoureiro, nós temos pastor presidente, vice-presidente, nós temos fiscais. Como é que funciona a finança da sua igreja? Nós temos pastor ali, o vice-tesoureiro que administra lá, né? E tem um corpo que fiscaliza, porque a igreja ela precisa ser assim, né? Se você me perguntar hoje, para mim, diante de Deus, pastor, quanto entra de dízimo na igreja? Não faço a mínima ideia. Mas o senhor não deveria saber? Para quê? Se eu tenho o tesoureiro e o vice-tesoureiro para fazer isso? Pastor, mas e se ele extraviar? Irmão, se eu não confiar nele para mexer com finanças, eu posso tirar ele da secretaria? Se eu não confiar no diácono João para ser secretário, eu posso tirar ele da secretaria? Para que eu vou colocar um tesoureiro, um secretário, um vice-secretário, alguém para tomar conta da igreja para mim, se eu não confio nele? Tem coisa, né? A gente mexe com dinheiro, irmão. Né? Que seja pequeno, ou coisa pequena ou não, mas a gente mexe com isso. Né? Olha, eu trabalho na firma lá, encerrei meu contrato agora, quinta-feira acaba a minha área lá, mas quem fazia compra para a empresa lá nos materiais de construção era eu, irmão. Eu assinei nota. No Celeste ali, né? O antigo Celeste, que é a loja do lado, não sei se é Eliane, lá no Jota, lá no Djalma, quem busca mercadoria lá é eu. Né? Eu vou lá e assino a nota. Olha vocês verem. E se eu quisesse pegar outra coisa lá? Você acha que a empresa vai parar para fiscalizar nota por nota ali, irmão? Fulano pegou isso, para onde foi isso? Não. Sabe por causa disso? Confiança. Tem coisa que às vezes eu vou chegar lá no Jota, vou comprar e vai para pôr na nota? Eu digo, não, isso aí é meu, é particular. Eu vou pagar. Porque já sabe que quando eu vou lá, eu vou pagar para a empresa. Então, se a igreja ela tem uma organização em quem ela confia, é confiável. Eu, irmão, me sinto honrado diante de Deus, pela igreja que Deus colocou sobre a minha direção. Que eu posso sair e deixar que a igreja flui do mesmo jeito. Hoje ela flui. Há uns tempos atrás ela estava difícil. Se não tinha o pastor, agarrava. Mas hoje não, amadureceu quanto a isso. Né? Não é que você não precisa do pastor, porque no dia que você chegar também não precisar do pastor, eu vou se sentir muito triste. Não é que precisa do pastor da igreja. Né? Claro que não precisa, a gente precisa de Deus. Né? Mas se uma igreja ela é bem organizada, né? O pastor não veio, o que nós vamos fazer? Espera aí, nós temos pregador, nós temos alguém. Né? Faça isso. Né? Tem que ter uma liderança. Né? Mesmo que sabe que tem um pastor. Vocês têm um pastor? Tem. Aonde ele está? Ele está viajando, mas nós temos. Né? Eu fico admirado desses cantores que falam o seguinte: eu congrego numa igreja. Qual igreja você congrega? Eu congrego numa igreja tal. Quando você vai no culto lá? De 6 meses eu vou. Então você não é. Você é agregado. Né? Porque você tem que ter um ponto fixo ali, né? Igual uma época aí, né? Que o pastor queria vir 15 dias, depois era mês, 3 vezes. Não funciona. Funciona. Não Funciona. Só sabe a igreja. Vocês estão entendendo que para nós fruir a gente tem que ter organização? E a organização ela não pode partir só do pastor, não. Tem que ser da igreja também. Né? Ela tem que entender o quê? Pera aí. O pastor não chegou para abrir a igreja. Sumiu o pastor. Quem abre a igreja aqui, geralmente, é o diácono Milton que chega cedo, né? Ou o Gabriel. Né? É certo que eu não libero a chave para o Gabriel, porque o Gabriel
é de Veneta, né? Ele é uma bênção, ajuda a mexer aqui no som, abre a igreja quando precisar, mas tem dia que o Gabriel, se ele passar mal, ele não pode vir, e a gente entende ele. E naquele dia passou mal aqui. Não pode, tem que pegar ele e levar para o hospital, né? Mas quem tem a chave da igreja aqui hoje é o Milton Massimiliano, que são a mesma chave, a diaconisa Marlene, a filha, o diácono, o evangelista, eu também tenho, né? Ele e eu. E a diaconisa Sônia. Eu não posso ouvir ela. Aí por que tem, que eu sei quem tem essa chave? Porque eu tenho que ter controle também. Porque já pensou, um dia eu chegar aqui e não tiver nada dentro da igreja aqui? Chegar aqui a igreja está vazia? Oi, evangelista, você levou a igreja em algum lugar? Não tem nada? Não, pastor, nem lá eu não fui não. Diácono João, o senhor levou você na igreja para onde? Pastor, fui eu não. Diaconisa Marlene, diaconisa Sônia, diácono Mil, não foi ninguém não. Então houve um roubo na igreja com cadeado fechado? Cadeado fechado, né? A observação passar aqui, você mandei tudo no ar um dia. Cheguei aqui para a igreja, cheguei, sabe o que era postado? Mandei o vídeo. Aí que tá. Quem tem chave, quem ficar por último, tem que observar. E não é só observar o cadeado não, irmão. Teve um dia que eu cheguei aqui, quase que esse trem estava pegando fogo. Ó. Ele estava parado e só zoando desse jeito. Falei, o ventilador está ligado. Isso pega fogo. Porque ele está travado ali e o motor dele está forçando. Vai indo, ele aquece, pega fogo. Quando vai chegar aqui, ele já pega fogo. Então, simplesmente conferir tudo, irmão. Ó, instalou, desligou. Conferi o som. Já cheguei aqui, o som estava ligado. Já cheguei aqui, o bebedor ligado. Então, isso é a organização nós. Não, mas é lá para as 4 horas do calor, passo 4 horas do calor. Não, uma coisa é eu consigo identificar quando o bebedor está ligado no dia e quando o bebedor dormiu ligado. Porque ele mostra ele mesmo. Ele chega suado, de tanto que a água está gelada. Então isso tudo é nós como igreja. Isso não é só do diácono, não. Quem mais ou menos mexe com isso para nós aqui, nos ajuda, pode observar que você vê, acabou tudo, ele vem, ele desliga tudo. Tira a bateria do motor. Esse menino é uma benção. Né? Eles queriam carregar ele para outro ministério aí, eu falei que não ia não. Né? Ele é uma benção. Ele desliga tudo, desliga a mesa de som, desliga tudo, tira a bateria, tira tudo aqui, deixa tudo organizado. Mas você tem um dia que ele pode esquecer, irmão. Ele é humano. E no dia que ele esquecer, uma televisão ligada, você vai pegar ali e vai desligar a televisão. Esqueceu da cachorro ligar, você vem aqui e desliga. É uma organização. Nós somos um corpo, né? Nós temos que trabalhar o quê? Em equipe. Para quando alguém chegar aqui e falar assim, nossa, essa igreja é organizada. Acabou o culto, o irmão foi lá, desligou o som, o outro fez isso, o outro fez aquilo, tudo fluindo. É assim que nós precisamos funcionar. Ou vocês não querem ser igreja? A igreja ela precisa ser um corpo. Amém? Eu creio que essa semana eu devo pedir a revista. Eu fui apressar a revista há uns dias atrás, eu achei o preço muito desproporcional. E eles estavam vendendo só, me parece que era... Foi, pois é, mas eu olhei a revista, ela estava... Eu não consegui entender, negócio de tantas revistas de professor e uma de aluno. E eu não queria isso. Eu quero comprar. Daqui a pouco o secretário vai passar para mim, né? Quantas revistas eu tenho que comprar, pedir, e quantas de professor, porque isso aí já não é trabalho meu, é trabalho do secretário, né? Ah, pastor, precisa de 10 revistas do aluno. E agora é 3 de professor. Eu, evangelista, e a Ludmila. Eu falei que ia pôr ela no próximo. Foi sugestão de vocês mesmo, foi sugestão minha não.
Senão vai falar o seguinte, seu falou Goiânia. Você falou com todo mundo, falou Goiânia mesmo sobre pastor, mulher pastor, filho pastor, está, mas a Ludmila não foi sugestão minha. Foi sugestão, não sei se foi do evangelista, ou de alguém que falou aqui. Não falou até ela. Aí deram a sugestão, né? Falar, se você achar, você pode encomendar, tá? Pode encomendar minha cabeça. Pra mim. Aluno tem que ser mais, né? Não. Aluno tem que ser mais. Tem que ver, depois você vê. Tem um que já adulto, 14 alunos, 5 professores. Isso, pode ser essa. Quanto? 190. 190. É. Você tem crédito grátis? É. Então, pode pedir para nós que está no 19. Acima de 20 é. Alguém deu a sugestão para que ela fosse. Eu sempre pego, eu sempre pego isso, irmão, como sugestão. Né? Que nem se você falar o seguinte, o Diácono Milton consegue ministrar um estudo aí, vamos colocar ele para fazer uma experiência. Claro que eu vou colocar ele para fazer uma experiência. Se ele sobressair, irmão, maravilha. Eu não indico ninguém. Para falar o seguinte, eu indiquei. Eu posso até falar, evangelista, o que você acha? Né? A diaconisa Maria está conseguindo ministrar bem uma palavra aí. Vamos colocar ela qualquer dia desse para fazer um estudo? Se ele falar o seguinte, pastor, eu também fiz, vamos? Vamos fazer. Amém, irmão? Ela pode para nós aí. Aí mandando se ministrar até. Matriculados 31, ausente 18, presença 13, oferta 11. Fala para mim, presença quantos? 18. 18. Não, 13. Presença 13, ausente 18. Nós estamos caindo, irmão. Não está dando 50% de presença. Essa situação tem que mudar. Falar nisso, a Sandra e o Sandino veio hoje. Depois eu vou procurar saber. Às vezes tem dia, irmão, que agora é cansado. A gente entende, né? Ninguém é de ferro. Né? A gente entende. Né? Teve churrasco lá onde, Tiago Daniel? Não, Teve pizza. É. Isso foi para. Pizzaria. Tá bom. Esse é a pizza voltando pro lavar. É. Irmãos, está aí onde oferta? Onde? A oferta está dando quase mais do que os presentes, né? Então assim, nós precisamos mudar essa situação aí. A Sônia. Ou depois você vê, contabiliza para mim, mais o Diácono João, quantas revistas vai pedir. Eu achei que acho que é melhor essa. Então, pede ela, né? Pede ela, o valor você passa para o evangelista que ele te passa o dinheiro, né? Das revistas aí, encomendar para ver se chega essa semana ainda, tá? Acabou para nós. E aí no domingo eu já faço a escala. Mas veio a Tereza, não foi. Não, acabou. Né? Tem, ó, minha folha que estava agarrada, tem mais um estudo ainda. E o próximo estudo é o senhor, você já sabe, né? Aí, chegando essa semana, mas é bom chegar essa semana, que no domingo eu já escalo os professores dos estudos. Pode pedir para cá, ver. Pode pedir, né? Só confirma com ele quantos alunos, quantos professores. Igual, tem 14 alunos, vai vir 5 de professor, qualquer coisa assim de. Aqui tá bem 16 anos. É entrega, sem problema. Vai dar 16 anos. Dá 20 estão falando. Mas, se a gente pudesse ver com o vendedor, se entrar em contato com o vendedor, que tem lá, se você pode trocar 2 de professor por 4 de aluno. Lógico que ele vai fazer, porque a de professor ela é um valor, o dobro. E aí nós vamos ter 14, nós vamos ter 18 de aluno. Não tem importância sobrar aqui. Não, é 16. Não tem 14. 14 de aluno e 5 professor. Aí vai pagar só 2. Por 4 de aluno. É 16. Você troca 2 de professor e 4 de aluno.
Porque ela, o valor dela é dobrado da de aluno. Amém, irmão? É melhor, porque aí é muito de professor. A questão que vamos orar, irmão, para agradecer. Se você gostar, não pode deixar. Vamos orar, agradecer a Deus, né, nesse momento. Irmãos, muito obrigado. Eu acredito que esses estudos que nós passamos aqui vai trazer muito conhecimento e crescimento para as nossas vidas. Amém? Já que João dirige a vez oração para nós aí, por favor. eu quero agradecer aqui. Ontem tive o aniversário dos meus sobrinhos, 2 aninhos, e lá no salão do sindicato tem umas caras bem legais. Então, esse menino aí correndo santo, ele bateu a cabeça, caiu de testa no Cristo, no local de recepção, e por questão de milímetro, que ele bateu a cabeça em si, no degrau, né, cara? Bateu a testa, mas só bater, não tem que. Já estamos voltando. Lá embora, se era assim, Não faça isso. Na próxima vez que acontecer, não balança. você é chamado pelo nome. Não pode. Aí, Não balança. O problema de muitas vezes você causar uma convulsão numa criança, até um coágulo no cérebro, é a criança bater a cabeça e você balançar ele. Você não pode balançar. Você não pode deixar dormir. E se vomitar é bom. Vomitou é bom. Graças a Deus foi no capítulo, mas começou a quebrar o clima da festa. Acontece. Mas glória a Deus que Deus te dá, né? Você e a requisição da casa da Batista do Calvário, nós tinha acabado de orar, porque tinha um compromisso em Conceição, às 8 horas. Ele acabou de orar, quando ele vai descer nesse caso, ele voltar essa questão. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por causa de despertar esta manhã. Saúde, Pai querido. Quanto, Pai querido, que não tiveram essa oportunidade, mas é que estamos aqui. Deus, agradecido ao Senhor pelo fogo de vida, Deus, que é em nós. Muito obrigado por esse estudo, por Pai querido, que tivemos nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, esse estudo nos possa servir de grande proveito para nós. Que cada um de nós possamos viver em nossas casas, guardados, sustentados pelo Senhor. E logo mais à noite, Deus, possamos, Pai, estar aqui na tua casa, para te louvar e glorificar o teu nome. Sabendo que se tivesse uma palavra, você ministrar em nosso coração nesta noite. Eu, em nome de Jesus, nos despede paz para os nossos lares. Chame de paz, Deus, guardado e sustentado pelo Senhor. Visita Deus os hospitais, as cadeias, os UTI, Pai querido, que as pessoas possam ser visitadas pelo Senhor. E também os estudos de constituição também. Vamos ser alcançados, vamos ser alcançados. Pai, a graça e Salvador do Senhor Jesus Cristo, a todas as consolações do Espírito Santo, estejam com todos nós hoje, para todos sempre. Igreja, contar com o Senhor Jesus, diga. Amém.